E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos de iluminação no Realcine 1.0, tá? A gente tá com esse exemplo aqui na minha tela, tá com esse projeto bem simples, bem escroto mesmo, tá? Não tem nada proporcional, mas é só pra gente ver a iluminação entrando aqui dentro do ambiente e os tipos de efeito que a gente pode usar nos nossos projetos, tá? Usando o Realcine 1.0. Bom, o primeiro efeito que a gente vai falar vai ser a luz natural, que ele é o efeito, tá? Onde a luz do sol é desenhada no ambiente, marcando a iluminação apenas nos itens nos quais incide a luz, ou seja, vai mostrar a iluminação apenas aonde a luz bate, tá? Então esse é o efeito natural. Esse efeito de luz natural, ele tem alguns climas, tá? No caso, para ser mais específico, são 6 climas, que é a luz branca, nublada, amanhecer, a nevoada, ensolarada, tá? E o entardecer. Então tem esses 6 efeitos, a gente vai ver todos eles hoje nesse vídeo aqui. Já quero pedir para você, se você não for inscrito nesse canal, para você se inscrever, deixar o seu gostei no vídeo. Qualquer dúvida você pode deixar um comentário, tá? Bom, então aqui no nosso projeto, primeiro vamos ver esse efeito, tá? A gente vê aqui na luzinha aqui do Realcine, configuração, tá? Eu vou desabilitar aqui todos, primeiramente, para a gente ver sem nenhum efeito, tá? Então, vou colocar para renderizar ele limpo, sem nada. Lembrando que a gente sempre vai renderizar em render inicial para ficar mais rápido e a gente ver o efeito que ele vai dar. Bom, aqui sem iluminação, sem nenhum tipo de efeito, a gente vê que o nosso projeto ele fica escuro. Ele está mostrando lá fora, tá? Porque eu configurei, coloquei uma imagem lá de plano de fundo, tá? Mas aqui o nosso projeto ele está escuro. Então, o primeiro efeito que a gente vai ver vai ser a luz natural. Eu coloquei para renderizar aqui sem querer de novo. Deixa eu finalizar aqui. Analisa, sai, configuração, luz natural. Aqui na luz natural a gente tem alguns detalhes que a gente precisa ter atenção. Você clica aqui nessa setinha, tem isso aqui que vai ser os tipos de clima. A gente vai ver primeiro luz branca, tá? E esse azimuth e altura. Esse azimuth é o quê? O azimuth vai ser aonde o sol vai bater. Por exemplo, aqui está o meu projeto, tá? Aqui está o quadradinho do meu projeto. E no meu projeto, as minhas janelas estão aqui, tá? Essas janelas e essa porta, elas estão nesse lado aqui. Então, eu coloco mais ou menos aqui aonde que eu quero que o sol bata. No meio, aqui pelo canto, tá? Então, eu vou deixar assim pelo canto. Essa altura, ele nada mais é do que a altura do sol. Então, onde você vai querer, como que você vai querer que o sol venha refletir? Então, vou colocar mais ou menos aqui 26, tá? Beleza. Primeiro tipo de clima que vai ser a cor que a gente vai usar, vai ser a luz branca, tá? E vamos renderizar com render inicial pra gente ver. Tá, então aqui, a luz branca ela vai projetar e vai reproduzir uma cor branca no projeto, tá? Então é bem simples. Então aqui tá nosso primeiro efeito, que é a luz natural, usando o tipo de clima luz branca. Eu vou deixar ele aqui no canto, agora a gente vai ver, tá? O segundo clima, que é nublado. Configuração, eu não vou alterar nem o azimuth, nem a altura, eu só vou alterar aqui a cor, tá? Que eu vou colocar em nublado. Então, renderiza. Essa cor nublada, ela vai caracterizar, tá? Ela vai trazer aquela característica do céu coberto de nuvem, tá? Então, ela vai diminuir a qualidade da luz natural do ambiente. Ela tende a ficar com um aspecto mais escuro e com menos luminosidade, tá? No projeto. Então, aqui a gente vai ver agora a diferença, ó. Esse aqui é nublado e esse meu primeiro aqui vai ser a luz branca, tá? Repara aqui um pouco da diferença, tá? Então, aqui principalmente ela tá com essa meio amarelado, tá? Por quê? Luz branca, já diz tudo, vai estar branco. E nublado vai estar ali como se fosse na nuvem e tal. Então aqui são esses dois efeitos. Vamos ver aqui o nosso terceiro. Vou colocar isso aqui no canto, tá? A gente vai ver o próximo aqui. Configuração. Clica aqui nessa setinha. O próximo vai ser amanhecer. Esse clima aqui, amanhecer, ele vai trazer meio que aquele aspecto do nascer do sol, tá? Essa característica do clima. O ambiente tende a ficar mais iluminado e o projeto renderiza com tons amarelados, tá? Vamos ver aqui a diferença desses nossos três, tá? Primeiro aqui foi a luz branca, esse do meio aqui vai ser o nublado e esse aqui é o amanhecer. Repara aqui as diferenças deles, tá? Então, esses aqui são os 3 primeiros. Agora a gente vai ver o nevoado, tá? Esse nevoado, ele é um tipo de clima que tem como característica o céu coberto de nuvens ou nevoado, tá? O ambiente tende a ficar com
tons escuros, com menos luminosidade, e o projeto renderiza com os tons de cinza, tá? Vamos ver aqui, configuração aqui do render, vamos ver aqui para o nevoado renderizar. Olha aqui a diferença, tá? Entre o primeiro e esse segundo. E a nossa próxima aqui, o nosso próximo tipo de clima vai ser o ensolarado. Ele se caracteriza pela grande quantidade de iluminação do sol e do céu, tornando assim o seu ambiente iluminado, e o projeto ele fica renderizado com os tons mais amarelados, com pouca ou nenhuma luz artificial, tá? Então vamos ver aqui ele na prática. Ensolarado, renderizado. Olha a diferença aqui, tá? E o nosso último efeito aqui de tipos de luz vai ser o entardecer. Tipos de luz não, tipos de clima. Esse clima ele caracteriza por uma menor quantidade de luz do sol devido à aproximação da noite, tá? Então ele já é bem básico, tá? É o entardecer, já tá anoitecendo ali no teu projeto. Vamos ver ele aqui dentro do nosso projeto. Entardecer, renderiza. Olha aqui a diferença, mais claro. Toda vez que você for utilizar um efeito, você tem que alterar a sua imagem para de acordo com o efeito que você está colocando. Se você quer colocar entardecer, você tem que colocar uma imagem aqui, ó, vou te mostrar, uma imagem que venha remeter que o clima está entardecendo, está escurecendo. Esse meu aqui está bem de dia mesmo, então ele com certeza ele vai influenciar em todos esses climas que eu vou colocar aqui. A minha imagem ela vai influenciar também, tá? Então você sempre, quando você for fazer seu projeto, dependendo do tipo de luz que você vai colocar aqui, você precisa, tá, colocar uma imagem que venha se assemelhar com o clima que você quer trazer para o seu projeto, tá? Eu vou deixar aqui o amanhecer no nosso projeto, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a luz volumétrica, tá? O que essa luz faz? Essa luz volumétrica ela vai trazer como se fosse um desenho ali dos raios entrando no seu ambiente, tá? Como se ele estivesse rasgando ali aquela sombra dos raios no teu ambiente, tá? Para ser mais exato, a gente vai ver isso aqui na prática, tá? Ó, agora a gente vai ver aqui a luz volumétrica, eu vou habilitar, tá? E eu vou colocar aqui para renderizar um render inicial. A gente vai ver a diferença da luz volumétrica para só esse efeito aqui da luz natural, tá? Olha a diferença. A gente consegue ver aqui os raios, tá? A gente consegue ver aqui essa sombra da luz entrando dentro do seu projeto, tá? Então isso aqui você precisa ter muita atenção com esse efeito, porque ele vai dar essa como se fosse tipo uma neblina, algo assim, tá? Dentro do seu projeto. Aqui é o feixe de luz, tá? Dentro do seu projeto. Então é um efeito que você precisa ter muito cuidado quando você for utilizar, tá? O próximo vai ser a luz externa, tá? Vou fechar isso aqui. Esse efeito, ele talvez é o mais importante de todos, pois ele ajuda muito no processo de iluminação da cena. Esse efeito, ele define se a luz do ambiente externo irá ou não iluminar a cena, tá? Então, a gente vai ver aqui esse próximo efeito, que é o da luz externa. Vou tirar esse da luz volumétrica e eu vou colocar aqui, ó. Olha a diferença, a gente já consegue até ver aqui, ó, nosso projeto aqui nesse exemplo. Vou habilitar. Aqui ele tem mais essas opções aqui, que é a intensidade. Primeiro eu vou deixar renderizando esse 13, depois a gente vai mudar aqui um pouquinho essas intensidades. Olha a diferença. A luz natural, a única coisa que ele faz, ele ilumina, tá? Mas ele deixa essa marcação aqui, o resto fica tudo escuro. Já com essa luz externa, é praticamente digamos que como é na nossa residência mesmo. Quando você está com a janela aberta, que ela não está fechada por nenhuma cortina, a luz ela vai entrar no ambiente, ela vai iluminar o ambiente. Então, basicamente é isso que esse efeito faz, tá? Ele vai clarear o seu ambiente com a entrada de luz, tá? Nosso próximo efeito aqui vai ser a luz artificial. Mas antes a gente vai mudar um pouquinho essa intensidade para a gente ver a diferença que dá, tá? Então, venho aqui, configuração, luz externa, vou estar em 13, vou colocar aqui para ver se ela vai estourar em 80%. Estava em 13%, agora eu vou colocar em 80%. Olha a diferença, ele vai clarear mais o meu ambiente, tá? Só que essa linha aqui, você repara que ela vai perdendo. Em 13% ele definiu mais a linha, tá? Mas aqui ele já vai perdendo um pouquinho. Então você precisa também trabalhar a intensidade da luz que você vai colocar, tá? Próximo vai ser a luz artificial. Eu vou desabilitar essa luz externa, tá? E o que é essa luz artificial? A luz artificial, ela vai ser os spots, ela vai ser aquela iluminação que você vai colocar dentro do seu ambiente, tá? No caso, luz artificial, não vai ser nenhum tipo de luz natural, tá? Então, aqui nesse meu ambiente eu não tenho nenhuma luz artificial, mas eu vou habilitar aqui a luz artificial, tá?
E eu vou colocar aqui alguma iluminação no meu projeto pra gente ver, tá? Vou colocar só uma pra gente ver aqui a diferença que vai dar no nosso projeto, tá? Como o meu ambiente aqui, digamos que ele é um pouco grande, eu vou deixar aqui numa intensidade, vou deixar em 1 pra gente ver como é que vai ficar. Olha a diferença que deu aqui no meu projeto com a luz artificial, tá? Claro que essa minha iluminação aqui, eu precisaria trabalhar mais, precisaria colocar mais ponto de luz e eu precisaria colocar um spot, porque essa luz aqui, ela basicamente ela só vai auxiliar para deixar o meu projeto mais claro, tá? Mas eu preciso colocar um spot, algum tipo de iluminação mesmo no meu projeto, tá? Então a diferença que vai dar aqui. Agora vou diminuir um pouquinho a intensidade dela, pra gente ver como é que fica, tá? No caso não é aqui, é na luzinha aqui. Eu vou colocar aqui 0.5 pra gente ver a diferença que vai dar na claridade do nosso projeto. A diferença, ela já tá marcando mais um pouquinho aqui a minha luz natural, tá? E ele deu esse efeito aqui, digamos que mais realista, tá? Porque tá aqui a entrada da luz natural e da minha luz aqui normal, que é a luz que eu acabei de colocar artificial. Próximo vai ser o cone de luz. Nesse efeito, a luz parte de um local específico e se propaga em uma direção, formando um cone de luz. Digamos que é tipo como a iluminação. Esse efeito ele é aplicado apenas em luzes do tipo de spot, tá? Então aqui a gente vai ver como é que esse efeito funciona, que é o cone de luz. Para isso, eu preciso colocar aqui no meu ambiente um spot, tá? Eu preciso colocar alguma iluminação. Vou tirar essa daqui. Eu vou colocar essa iluminação aqui, tá? E a gente vai ver, vou deixar em 1 primeiro a intensidade dela, tá? E a gente já vê aqui, ó, que ele já criou meio que esse cone aqui, tá? Vamos ver agora renderizado. Olha como é que ficou aqui o meu projeto, tá vendo essa marcação aqui? Claro que você precisa trabalhar mais, você precisa colocar em alguns pontos aqui do seu projeto e você nunca trabalha só o spot, você sempre vai trabalhar essas luzes aqui, tá? Para te auxiliar, que é a luz ambiente, você sempre vai colocar aqui no seu projeto para dar um auxiliar também, iluminar mais a cena do seu projeto, tá? Próxima iluminação vai ser a luz ambiente. Além dos pontos de luz artificial, também é possível configurar a luz padrão do ProMob, tá? Para renderizar a imagem do ambiente, assim como os demais pontos de iluminação. A luz padrão também pode ser configurada através do editor de luz. Esse efeito se aplica juntamente com a luz natural, a luz externa e a luz artificial. Então aqui a gente vai colocar, tá, esse conjunto de iluminação para a gente conseguir trabalhar mais o nosso ambiente. A luz ambiente aqui no nosso ProMob vai ser esses pontinhos aqui, tá? Dentro do nosso projeto ele não vai fazer praticamente nenhuma marcação, tá? Como essa luz aqui, tá? Como um spot, por exemplo. Ele vai ser só uma luz para clarear alguns ambientes aí, algumas partes do nosso projeto. Só que você precisa ter cuidado. Se essa luz aqui ela estiver muito intensa, ela vai estourar nas suas paredes, tá? Então você precisa sempre coloca para renderizar para ver se vai estar estourando ali na sua parede ou próximo do local que você vai colocar, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho digamos que essa aqui é a minha luz principal, tá? E eu vou colocar aqui alguns pontos no meu projeto. Eu vou deixar nessa primeira configuração dela aqui, que tá 1, tá? Só pra gente ver como é que vai ficar. Olha só o que eu acabei de falar, isso aqui, ó. Eu coloquei um ponto aqui, eu coloquei outro ponto aqui, e ele marca essas bolinhas aqui. Por quê? Porque minha luz, ela tá muito intensa, tá? E tá próxima da parede. Então, o que eu precisaria fazer aqui? Nas minhas configurações, eu tenho que vir aqui, tá? E eu tenho que mudar a intensidade. Por exemplo, vou botar 0.4. Nesse aqui também vou colocar 0.4. E vou colocar para renderizar. Ainda assim ficou estourando, que eu ainda tenho que continuar trabalhando. Talvez afastar um pouquinho da parede, tá? Vamos ver aqui. Vou dar uma afastada aqui da parede dessas minhas iluminações. E vou mudar novamente aqui a intensidade dela. A intensidade dela. 0.2, vamos ver. Questão de renderização, tá? Essas configurações de iluminação é muito teste. Você vai alterando e vai renderizando e vendo como vai ficar a sua imagem, tá? Até chegar no padrão que você acha que fica legal, tá? Repare que aqui que ela já diminuiu, tá? Um pouquinho, tá? Mas ainda assim, tá mostrando. O que você consegue trabalhar? Aqui tá muito escuro também, tá vendo? Então, eu consigo, tá? Com essa iluminação natural, eu consigo colocar alguns pontos aqui dentro do meu projeto, tá? Como, por exemplo, aqui. Por exemplo, tá? E você consegue, tá?
colocar aqui para ele ficar mais baixo, por exemplo, aqui uns 70 centímetros, tá? Aqui ele tá com essa 1, vou botar para 0,3. O que vai acontecer no meu projeto? Ó, repara que ficou um aqui, tá? Tá com 70 centímetros do chão, vou tentar baixar mais. E esse outro aqui, tá? Então, você consegue trabalhar também, colocar em alguns pontos, consegue configurar a altura que ele vai ficar no seu projeto, tá? Vamos renderizar pra gente ver a diferença. A diferença que vai dar uma clareada a mais no meu projeto, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o controle de luz, tá? Com o efeito controle de luz habilitado, você terá total controle sobre a iluminação aplicada no projeto. Já quando você desabilitar o tal efeito, o Realcine controlará a intensidade da luz incluída no ambiente 3D, tá? Então, o que seria esse efeito controle de luz aqui? Aqui, ó, controle de luz. Isso aqui tá dizendo aqui. Quando você tá com esse efeito habilitado aqui, o Realcine, ele vai tomar por base as configurações que você está colocando dentro do seu projeto, tá? E digamos que o controle maior das configurações vai estar na tua mão e não vai estar na mão do Realcine. Digamos que seja isso, tá? Então, o que quer dizer? Aqui, se você for parar o mouse, ele vai te dar uma rápida explicação habilitando a renderização das luzes artificiais do spot. Então, aqui ele vai te dar, como já foi dito, maior controle para o que você configurar, tá? Do que para o que o Realcine ele vai achar que o teu projeto está precisando. Digamos que é isso, uma explicação meio chula, mas vamos ver que é a diferença. A diferença que deu no meu projeto. Ele toma por base o que eu coloquei aqui de iluminação, tá? Então, digamos que eu vou tomar o controle total da configuração aqui e não vai ficar nada pelo Realcine. Esse exemplo aqui, tá? Essa descrição, ela tá no site da Promove, tá? Que ele fala o seguinte: com o efeito de controle de luz habilitado, você terá total controle sobre a iluminação aplicada no projeto. Já quando você desabilita tal efeito, o Realcine controlará a intensidade das luzes incluídas no ambiente 3D. Então aqui você vai conseguir verificar. Eu vou deixar esse render aqui. E agora eu vou desabilitar esse controle de luz, tá? Não vou alterar mais nada, só desabilitar esse controle de luz pra gente ver a diferença que vai dar, tá? Vou botar para renderizar. Olha só a diferença. Com o controle de luz habilitado, tudo que eu coloquei de spot, essas configurações que eu coloquei, o Realcine vai tomar por base, ele vai respeitar o que eu configurei, vai me mostrar o meu projeto de acordo com o que eu configurei. Se eu desabilitar, o Realcine, ele não vai tomar por base essas luzes artificiais que eu coloquei, spot, essas coisas, tá? Então, ele vai renderizar sem esse controle de luz, tá? Então, aqui você vê essa diferença gritante, tá? Bom, o vídeo foi esse, a gente conseguiu passar aqui os tipos de luzes do Realcine 1.0, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu gostei, porque a gente vai trazer mais conteúdos aqui sobre renderização para ajudar você. E eu te espero aqui no nosso próximo vídeo.